Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre reencarnação, vamos inaugurar aqui a 11ª pergunta, que ela diz o seguinte: por que a reencarnação, então, ela desapareceu do cristianismo moderno? Pois bem, a grande verdade é que quando a gente vai observar no Novo Testamento, não existe nenhuma crítica, nenhuma advertência, nenhuma negação à teoria da reencarnação. O que acontece é que após o declínio, a gente observa isso estudando a história, que após o declínio do Império Romano, ali por volta do século V, em especial ali por volta do ano 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano foi destituído, Rômulo Augusto foi destituído por um rei germânico chamado Odroaco, então passou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a titular e se dizia a, a oficial, a mensageira oficial do cristianismo, ela realizou por volta do ano 553, eu tenho anotado isso aqui, por volta do século VI, o segundo concílio de Constantinopla, nesse século VI. E ali nesse século, nesse concílio, os padres, os bispos, todos aqueles presentes a esse concílio, decidiram por bem retirar da forma amplamente de todos os textos possíveis que ainda assim permitissem a compreensão, toda e qualquer menção à reencarnação como algo, como uma teoria viável e correta. Então, a Igreja, se vendo enfraquecida justamente pela queda do Império Romano por volta de 476, em 553, já no século VI, optou por bem tirar essa teoria. E aí a gente vê mas algumas outras escolas de um cristianismo mais primitivo, e aqui não primitivo no sentido de inferior, mas primitivo no sentido de mais próximo àquele cristianismo orgânico, aquele cristianismo onde Cristo não fundou nenhuma igreja, né, nenhum sistema de culto. A gente pode observar da escola de albigenses, que ela surgiu ali por volta do século, no sul da França, uma cidade chamada Albi, né, do sul da França, que era a escola dos cátaros, né, que por volta do século 12, 13, ou seja, depois disso, foi extremamente muito perseguida pela, pela Igreja Católica, justamente porque ela seguia e não seguia e era contra muitos dos ensinamentos da Igreja Católica, principalmente a respeito das adorações, porque a escola de Cátaro, né, a escola de albigenses, os cátaros, ela professava de que existia um mundo bom e um mundo mau, e aqui a gente vê um pouco do nível de consciência ainda de discernimento ainda embrionário a ser desenvolvido, e que ela tinha dois princípios em que o homem deveria evoluir, seja pela penitência ou seja pela pureza de Deus, e ela pregava que haveria uma continuidade da alma nos corpos seguintes. A Igreja Católica perseguiu barbaramente, né, em cruzadas, a escola de Albigense por volta do século 12 e 13, até que praticamente ela foi erradicada do, da, né, dessa região, e hoje ela funciona só mesmo a título de curiosidade histórica. Portanto, o ensinamento da reencarnação ele não desapareceu, ela não desapareceu há muito tempo, como também ele não vem sendo retornado baseado em filosofias primitivas, baseado em filosofias ou escolas ou ensinamentos bastante ignorantes. O detalhe é que ela foi retirada durante um período da nossa existência, justamente porque após a queda do Império Romano, nós vimos aí um grande período, um grande milênio de ignorância vindo surgir, até que nos dias de hoje, né, eu digo dia de hoje, mas há uns 2 séculos, muitos filósofos de renome vêm trazendo, restabelecendo, na verdade, uma verdade que já vem de longuíssima data, que é a teoria da reencarnação. Então, ficando claro aqui,
que o desaparecimento da reencarnação no cristianismo moderno ele decorreu por uma intencionalidade de se retirar do texto esse conhecimento. Tá bom? Um grande abraço para você e vamos para a próxima pergunta. Tchau, tchau.